família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Evangelização Infantil Isa Malfei. Nós temos um Instagram, @B Paraíso da Leitura. Inscreva-se, deixe o seu filho de 2 a 11 anos participarem de todas as postagens que são colocadas todos os dias. E durante a pandemia desse ano de 2020, todos os sábados, às 15 horas, nós temos uma live. Vai lá e se inscreva. @B Paraíso da Leitura. Com vocês, Cláudia Moreno, com o tema Comunicação Compassiva. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que a gente se sinta acolhido pela espiritualidade nesse momento e por Deus, nosso Pai. O convite desse tema tem a intenção de trazer para a gente uma reflexão sobre a nossa comunicação, sobre a forma com que a gente se expressa no mundo, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, nos nossos muitos relacionamentos pessoais e profissionais, e também em relação ao mundo onde nós estamos, em relação a Deus, em relação à natureza. E a comunicação, ela faz parte de um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento e evolução. A nossa comunicação, ela também faz parte do nosso crescimento espiritual, moral, emocional, aqui na Terra, no momento que a gente vive. Então é importante a gente se debruçar agora sobre esse entendimento, para a gente entender como a gente está funcionando no nosso dia a dia. A comunicação humana, ela tem 2 grandes movimentos, que é o nosso ouvir, o nosso escutar e o nosso falar. O falar e o ouvir são 2 forças divinas, poderosas, que nós temos em nós para que a gente possa ser e estar no mundo. A partir do momento em que a gente fala e que a gente escuta, a gente mostra quem a gente é, ou pelo menos quem a gente gostaria de ser. Isso é construído ao longo da nossa vida e também ao longo das reencarnações. Mas para além do ouvir e falar, nós nos comunicamos também em relação a outros movimentos. O primeiro deles são os nossos pensamentos. Vocês já pararam para pensar que nós falamos o tempo todo no nosso pensamento, na nossa cabeça? A gente estabelece monólogos falando com a gente mesmo, a gente estabelece diálogos falando com outras pessoas. E conforme a gente pensa, o teor do nosso pensamento, a gente sente. Os nossos sentimentos, eles aparecem muito rapidamente, como sinais de fumaça. E onde há um sentimento, há também uma necessidade nossa que está sendo atendida ou não. E necessidade é aquilo que faz a nossa vida mais maravilhosa. Eu vou dar exemplo de algumas necessidades básicas e humanas que eu tenho, você tem e todos nós temos. Nós temos necessidades de paz, de conexão, de amor, de alimento, de propósito, de identidade, de pertencimento e tantas outras necessidades que nós temos. Quando essas necessidades são atendidas, nós temos determinados sentimentos. Quando elas não são atendidas, nós temos outros tipos de sentimentos. Agora, para além dos pensamentos, dos sentimentos e necessidades, o nosso corpo fala o tempo todo. E nós também nos comunicamos por meio das nossas muitas expressões. As nossas expressões faciais, com os nossos olhos, a nossa boca, a musculatura do nosso rosto, com a nossa expressão corporal, com a nossa postura, a nossa movimentação, até mesmo com tons do nosso corpo, quando ele está mais relaxado, mais tenso.
E junto a isso, a gente se comunica com a nossa respiração. Se a gente estiver atento, conectado com a gente, vigilante, a gente vai perceber que a nossa comunicação, ela imediatamente informa o nosso estado de espírito, como a gente está, o nosso humor, a nossa emoção. E se o outro prestar essa atenção também, ele vai observar isso na gente. Então, vejam que a nossa comunicação é muito abrangente e é complexa também. Tudo aquilo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, que passa pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, necessidades, aquilo que sai pela nossa boca e as nossas muitas ações no dia a dia, comunicam alguma coisa sobre nós. A gente tendo consciência disso ou não. E na maioria das vezes nós agimos e reagimos sem ter muita consciência do que está acontecendo com a gente, do impacto que a gente está causando na nossa vida e na vida dos outros que estão perto da gente. E às vezes até mesmo pessoas distantes por meio do nosso pensamento, da nossa forma de pensar. Isso tudo é de responsabilidade nossa, minha e sua. Nós não podemos delegar essa responsabilidade a mais ninguém. Nós fazemos essa construção da nossa comunicação, da forma com que a gente escolhe receber as mensagens que vêm de fora e a forma e o conteúdo que a gente escolhe expressar ao mundo. Isso diz respeito a nós. Só que é uma questão muito importante que a gente precisa compreender. Nós, todos, ou a maioria de nós, e dos nossos papais e mamães, e dos nossos ancestrais, fomos educados mesmo, baseados em uma comunicação onde há punição e recompensa. Então, se você fizer isso, você vai receber isso, tá? Agora, se você não fizer isso, você vai ser punido. Porque isso que você faz representa aquilo que você é. Então você passa a ser certo ou errado, bonito ou feio. Então essa comunicação é uma comunicação muito alienante. Ela é muito carregada de rótulos, de críticas, de julgamentos moralizantes. Esses julgamentos, eles nos desconectam a nossa essência divina. A essência divina que nós somos. Nos desconecta também do outro, aquele outro que está aí com você na sua casa, no seu trabalho, na rua, e principalmente nos desconecta da nossa fonte divina, que é Deus em nós. Então, quando a gente tem uma comunicação muito carregada nos rótulos, nos julgamentos, nas críticas, quando a gente ainda não consegue separar o fato da pessoa, a ação da pessoa, o que eu fiz, o que o outro fez e a pessoa, a gente mistura tudo como uma coisa só, a nossa comunicação fica muito alienada, desconectada dessa essência divina e da essência divina que há no outro. Porque o outro é tão humano quanto eu. O outro é tão vulnerável quanto eu. Ele tem tanta incerteza, insegurança e medos quanto eu. Então, nesse processo de olhar para o que está em mim, no outro e à nossa volta, a gente vai descortinando as nossas emoções, as nossas palavras que a gente usa no dia a dia, a gente vai observando aquilo que realmente é importante para a gente. E tudo isso traduz os nossos valores, aquilo que é muito importante para a gente. E os nossos valores têm muito a ver com aquelas necessidades que eu falei. A gente também, com a nossa comunicação, transmite as nossas crenças. Nós temos muitas crenças. Nós temos crenças poderosas, crenças que nos colocam para o mundo de maneira corajosa, ousada, fazendo com que a gente realmente pare para ver e para perceber as melhores escolhas que a gente já pode fazer hoje, no momento que a gente está. Mas a gente também tem muitas crenças limitantes, aquelas crenças que falam pra gente que a gente ainda não é bom o suficiente,
que a gente erra muito, que a gente não faz nada bem feito, ou sempre faz tudo errado. Aquela crença que sabota a gente. Então, nesse momento, eu faço um convite para mim e para você. Como é que está a nossa comunicação com a gente mesmo? Será que a gente, nesse processo de autodescobrimento, a gente tem conseguido aquietar os nossos pensamentos de julgamentos moralizantes? Será que a gente consegue se acolher, se apreciar? A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, mentora do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, ela fala pra gente no livro Ser Consciente que esse processo de autoconhecimento, ele passa por uma autoanálise muito importante, e ela deixa isso de modo muito claro e didático. Ela fala pra gente, olha, para vocês passarem por esse processo, que é sim doloroso, é importante que vocês o façam sem se julgar, sem se culpar, sem se acusar, apenas se descobrindo. Quando a gente consegue fazer esse exercício, por pouco tempo que seja, a cada dia, a gente consegue olhar para as nossas luzes e sombras, falar, nossa, eu sou isso aqui, eu sou integração de luz e sombra, do ego e do self. O que eu faço com isso? Eu já sei que eu tenho dificuldade em determinadas ações, em determinados relacionamentos, em determinadas formas de me relacionar. Como é que eu posso, hoje, que eu vacilei, que eu escorreguei, como é que eu posso melhorar isso para amanhã? E aí eu vou nesse processo de tentativa, erro, acerto, aprendizagem e evolução. Sem nos carregar de julgamentos moralizantes. E dependendo da qualidade desse movimento que a gente faz com a gente tem uma qualidade do nosso relacionamento por meio da nossa comunicação com o outro. Se eu tenho uma postura de auto-julgamento, de não me apreciar, não identificar os meus talentos, as minhas potencialidades, dificilmente eu consigo fazer esse movimento em relação ao outro. E aí nós paramos para pensar. Como então nós podemos fazer diferente? Como então nós podemos fazer um movimento contrário, de conexão à nossa essência divina, à essência divina que há no outro e à fonte divina que é o Senhor da vida, é o Criador de todas as coisas, é o nosso Pai. Como eu consigo fazer esse movimento, já que a gente vem ao longo de muitos séculos se afastando dessa essência divina? O primeiro passo, isso eu trago muito para a realidade de vida hoje no presente e faço um convite. É que a gente esteja presente no presente. Parece coisa simples, mas não é. Que a gente esteja alerta, desperto e entusiasmado em relação à vida que pulsa, a vida maravilhosa em nós, hoje. E nesse movimento de atenção, a gente olha para o nosso modelo e guia, que é Jesus. Jesus trouxe para a gente a lei de amor. Ele trouxe para a gente que muito além das palavras, a gente precisa enxergar por trás das palavras. Quais são os sentimentos e as necessidades que estão envolvidos naquilo que a gente coloca para o mundo? Nessas várias expressões que eu falei há pouco para vocês e para mim também. E Jesus trouxe 2 mandamentos que reúnem todas as leis e todos os profetas. E esses 2 mandamentos, eles estruturam a lei de amor. E nós estamos mergulhados na lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Provavelmente vocês já escutaram esses 2 mandamentos em algum momento. Principalmente se você está buscando o entendimento em relação ao Espiritismo, à doutrina dos Espíritos. Então, nesses 2 mandamentos, Jesus está deixando muito claro para a gente. Olha, vocês precisam, para evoluir, colocar primeiro a máscara de oxigênio em vocês. Sabe? Coloca primeiro em vocês, aciona todos os seus recursos e ferramentas divinas que estão ali na sua consciência. Nós temos as leis divinas ali na nossa consciência.
aproveita isso e coloca ao favor da vida, para que depois que você já esteja com a musculatura fortalecida, você consiga colocar a máscara de oxigênio no outro, naquele que está aí na sua casa, no seu vizinho, no seu cliente, no seu parceiro, no seu chefe, no seu colega de trabalho, naquele que está na rua e do nada surge com uma necessidade. Então Jesus é o nosso exemplo, o nosso guia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus aqui esteve, a gente tem muitos exemplos das passagens de Jesus aqui, e a gente mergulha nesse universo, quando Jesus parava para escutar o povo, escutar aquele que sofria. E Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E Jesus está entre nós ainda, nos convidando para ir até Ele, porque Ele sabe que ainda somos crianças espirituais, ainda doentes em vários aspectos, com muitas fragilidades, com muitas dores, com muitos pesares. E Ele fala para a gente: vem, senta aqui, vamos conversar, eu quero te ouvir, abre o seu coração para mim. Ele faz esse convite de maneira muito compassiva e generosa. O que é isso? Jesus, ele vai além das nossas palavras. A gente não precisaria falar para ele o que a gente sente ou tem de necessidade, porque ele já sabe. Mas para que a gente tenha uma comunicação efetiva, congruente, ou seja, harmoniosa com a nossa essência, é importante que a gente faça o exercício da fé. Da fé raciocinada, da fé divina e da fé humana. E fé significa confiar e entregar. Então, eu vou convidar vocês agora para fazer um exercício. Onde vocês estiverem, da forma que vocês estiverem, procurem se ajeitar, se estiver sentado ou em pé, procura fazer uma respiração um pouquinho mais profunda agora. Imaginar que Jesus está ao seu lado, falando para você assim: como você está agora, de verdade? Fala para mim, o que você gostaria de falar para Jesus agora? Você está preparado para isso? Você está preparado para esse diálogo de amor? Você consegue minimamente ter clareza sobre os seus pensamentos, sentimentos e necessidades e fazer um pedido para Jesus? Jesus, me ajuda, está puxado para mim aqui. Eu estou com dificuldade nisso, naquilo, há sofrimento e dor nisso aqui. Porque nesse movimento de desconexão do Pai, da vida, a gente vem somando sofrimentos e dores. E Jesus é o nosso amigo, é o nosso irmão, que todo dia nos convida para conversar, para ter um diálogo. E no momento que a gente consegue esvaziar para Ele com a sua escuta empática, com a sua doação de amor, a sua energia, Ele nos acalma, Ele ajuda nessa conexão que a gente precisa ter conosco, para que a gente se encha de amor para se conectar com o outro e para que a gente consiga se conectar com o Pai. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meio, Ele é aquele que segura a nossa mão, que coloca a gente no colo, que fala assim: deita aqui no meu colo, deita no meu ombro, que faz um carinho. A partir da qualidade dessa comunicação que a gente tem com Jesus, e isso funciona muito também pela oração com Jesus, com o nosso guia espiritual, com o Pai. Com essa qualificação de comunicação, esse treino, aí sim a gente consegue, com esforço, atenção e vigilância, estabelecer nas nossas relações e conosco uma relação de comunicação compassiva, onde a gente acolhe os nossos sofrimentos. A gente identifica: não, isso aqui me faz sofrer. E aí a gente consegue, com esse movimento, falar assim: bom, agora eu vou dar um basta nisso. Eu já posso dar um basta nisso, né? E para aquilo que eu não consigo ainda dar um basta, eu me encho de forças para ter uma resignação pacificada, não revoltada. E uma resignação também ativa.
aquela que nos coloca de pé diante da dor e fala assim, não, eu aguento mais um pouco. Contigo, Jesus, eu aguento mais um pouco. Eu vou mais um pouquinho à frente. E daqui a pouco a gente sente uma brisa, um ar, um frescor, um alívio, um carinho, e a gente consegue seguir mais firme e dando a mão a outras pessoas que precisam também. Tudo isso faz parte da nossa comunicação. Ela é muito ampla e a reflexão que fica agora é que nós possamos nos comunicar mais e melhor, de maneira mais compassiva, com Jesus Cristo ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar juntos em breve.